Pois muito bem, estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Teletema Cast mais um convidado para as comemorações de aniversário de 8 anos do nosso querido Teletema Cast, desde 2013, te fazendo companhia aí em todas as tardes de domingo. Estamos recebendo aqui ele que é ator, dublador, locutor também, né? Já estava me contando aqui nos bastidores que já fez audiodescrição. Mas antes, eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, das nossas entrevistas, chamadas. Enfim, curta aí o nosso canal do YouTube da Rádio Teletema, youtube.com/Rádio Teletema. Inscreva-se e fique por dentro da nossa programação. Estamos recebendo, então, ele que eu já queria entrevistar há muito tempo, né? Como eu falei nos bastidores ali, fora do ar, um ator muito querido, um dublador que eu já conheço há mais de 20 anos, digamos assim, né? Lá da novela Cassandra, é o Eduardo Dascar. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, Thaís, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é Muito todo obrigado nosso. pelo Seja convite. muito bem-vindo aqui ao programa Teletema Cast. Muito obrigado. Eduardo, sempre ressaltando aqui a importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual, porque se não fosse a dublagem, a gente não teria o total entendimento aí dos filmes, séries. Então, já começo aqui parabenizando a você aí pelo seu magnífico trabalho na dublagem. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. Eduardo, como tudo isso começou? Como começou a sua carreira de ator, de dublador, enfim, conta para nós aí o início dessa história maravilhosa. Começou bem lá atrás, né? Na minha adolescência, eu comecei a fazer teatro amador e durante muito tempo a minha ideia era... Eu não sou carioca, eu moro no Rio aqui há uma vida toda, mas eu nasci em Minas, em Cataguases, né? Que é considerado o berço do cinema nacional, pelos primeiros filmes, né? De Humberto Mauro, e hoje um polo atuante. Claro que com a pandemia teve uma pausa, mas um polo atuante nas produções nos últimos 10 anos do audiovisual, do cinema. Naquela ocasião eu já fazia teatro amador e minha ideia era vir para o Rio. Também tinha uma paixão pela psicologia que eu cheguei até a fazer a graduação. Vim para o Rio, me profissionalizei, fiz alguns cursos extracurriculares de teatro, me profissionalizei, logo depois, né, já surgiu o primeiro trabalho profissional, que foi um musical, Cantares em Desafino, e a partir daí o teatro se tornou presente na minha vida, e através do teatro eu tive a possibilidade de fazer os meus primeiros trabalhos também na televisão. O ator Milton Gonçalves, na ocasião, me viu lá no Teatro Vanucci, fazendo, né, esse musical, Cantares em Desafino, e me convidou para participar de um programa que passava todas as tardes na TV Globo, era de segunda a sexta-feira, chamada Você Decide. Cada semana era uma história e o público quem decidia, né, o final da história. Estamos falando de um momento que não existia internet ainda, olha que bacana. Então esse programa, eu falando agora, me parece que foi assim, o precursor, né, dessa ligação, né, telespectador e o próprio projeto. Ai, que E a saudade partir do dali Você as Decide. coisas... já faz um tempo. E depois desse primeiro programa, eu cheguei a participar de outros. Lá na frente surgiu a novela Que Rei Sou Eu. Foi a primeira novela. Depois, um pouco mais à frente, eu recebi o convite para fazer o remake da novela Irmãos Coragem, com a direção do Reinaldo Burí e do Luiz Fernando Carvalho. E eu quero, Thais, aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, eternalizar o meu agradecimento ao Reinaldo Burí, porque ele foi meio que assim, o meu padrinho, né? Porque depois dessa novela, outras surgiram e tudo começou ali. E era um personagem muito tímido. A princípio, ele nem tinha nome, né? E o Burí brincava de chamar de Cabo Sargento, porque na ocasião a novela se passava no universo do Garimpo e timidamente o personagem foi surgindo. E foi crescendo e através dali já não era mais Cabo Sargento, era o Cabo Silveira, e o personagem ganhou uma força e na ocasião a Margarete Burí, que eu também tenho assim, um imenso carinho, ela era uma das autoras da novela, né? Sob a supervisão de Dias Gomes, que a novela original era da Janete Claire, ela era uma das colaboradoras, e o meu personagem cresceu e foi muito bacana,
semana, né? No final eu já gravava assim, 20, 22 itens por dia. Mas, em paralelo a isso, ainda voltando lá em Cataguases, o meu irmão, Tarcísio Carvalho, ele fazia um programa na rádio Cataguases, muito sucesso. E ele me levou para trabalhar com ele. Só que ele ficava, né, dentro do aquário de locução, e eu ficava como operador de rádio. Ali eu passei a ser programador musical, depois entrei na área de jornalismo, e assim tudo começou. A dublagem surgiu muito tempo depois, eu já aqui, um ator atuante no teatro. Fui convidado para fazer o clássico, um dos clássicos, né, do teatro brasileiro, da obra do Nelson Rodrigues, que foi Vestido de Noiva. E eu tive ali a oportunidade de conhecer a Selma Lopes, e a quem aqui eu também mando um beijo e agradeço eternamente, tenho uma grande gratidão por ela, porque foi a Selma Lopes que me introduziu nesse universo da dublagem. Olha que bacana, né? O Buri, a Selma, a gente já entrevistou, pessoas maravilhosas, muito queridas. E eu me sinto honrado, entendeu, de ter, né, tido a oportunidade de ter conhecido e convivido com eles em momentos importantes da minha vida, né, início de carreira, e eles fazem parte da minha vida. Não só por conta da pandemia, a gente não se vê há muito tempo, mas fica, né, internalizado. Né? Eu acho que a distância física ela não anula a gratidão, né? Todo o processo de agradecimento mesmo que você tem, da importância que essas pessoas passaram a ter na sua vida, né? No caso da minha vida. Com certeza. Eduardo, você já fez várias dublagens de novelas mexicanas, de filmes, de séries, né? E trabalhou como ator e por isso tão conhecido aí por nós, pessoas com deficiência visual, e também por quem ama aí a dublagem, né? Os fãs de dublagem. Mas você também atua como diretor de dublagem? Há 2 anos eu fui convidado por um estúdio aqui do Rio, Alcateia, e eu dirigi uma novela para Zap, lá de Angola, uma novela mexicana chamada Vine del Amor. Foram alguns meses de trabalhos diários. Mas eu prefiro, a direção ela te prende muito, né? Você fica aí durante meses, todos os dias, processo de direção. E eu geralmente já recebi outros convites, mas eu não gosto de dirigir. É um prazer, mas assim, eu não gosto no sentido de ficar preso durante vários meses a um projeto só, né? Então, enquanto dublando, eu posso estar fazendo várias produções, trabalhando, dublando em vários projetos, né? E não ficar preso só a um projeto, como no caso de ser diretor. Você fez um papel muito especial também, que foi em Meu Pé de Laranja Lima, né? E como ator. Conta pra gente como foi tudo isso, como foi esse convite e também sobre o papel. Quando criança, eu assisti a novela na extinta TV Tupi, depois na Bandeirantes. Fizeram a adaptação do livro Meu Pé de Laranja Lima. Até hoje, um clássico da literatura infanto-juvenil, mais lido e vendido em vários países, 33 países. E na época, eu já lá, entendeu, dentro daquele universo lúdico, né, morava numa casa que tinha uma chácara imensa. Eu brincava de ser o Zezé, o garoto Zezé, o protagonista da história. E, na verdade, é um livro autobiográfico, né, do José Mauro de Vasconcelos. E eu brincava de ser Zezé na história, né? O Zezé elege um pé de laranja lima para ser seu amigo secreto. E eu brincava, e foi uma história que me cativou muito. O tempo passou, eu estava em João Pessoa, fazendo um outro filme, um outro longa-metragem, uma produção Brasil, Portugal e Angola, chamado Grande Quilap, Lázaro Ramos, alguns atores angolanos, outros brasileiros, Adriana Rabelo, Antônio Pitanga. Estava lá filmando e recebi um convite que iriam filmar Meu Pé de Laranja Lima, numa cidade do interior de Minas chamada Cataguases. A direção e o roteiro foi do Marcos Bernstein. Só que foi assim, uma grande coincidência, porque ele não sabia que eu tinha nascido em Cataguases, né? E esse foi o primeiro filme, o primeiro projeto realizado do polo de cinema da Zona da Mata Mineira. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o pai do Zezé, eu falei, pô, eu não acredito. E foi assim um projeto importantíssimo na minha vida. Eu também tenho um agradecimento imenso, não só ao Marcos Bernstein, como ao Bruno Costa, ele foi o preparador de elenco, ele fez essa ponte através de uma indicação de uma amiga que hoje não está mais entre nós, a Fernanda Lobo, e foi um processo muito interessante. Nós ficamos numa fazenda
linda, centenária, durante 2 semanas, eu, a Fernanda Viana, que faz parte do Grupo Mineiro Galpão, né, e mais o Zé de Abreu, que fazia o Portuga, o Emiliano Queiroz, o grande querido Emiliano Queiroz, e mais um elenco maravilhoso, além da equipe, né? E esse filme, e o meu personagem era um personagem muito intimista, porque o Paulo Vasconcelos, ele era um homem de seus quase 50 anos, é desempregado, alcoólatra, e você vivenciar nas telas, né? Ou seja, você vivenciar um personagem que caminha naquela linha tênue entre a embriaguez e a lucidez, é muito delicado, porque se você erra um pouco na composição, poderia ficar uma coisa caricata. E esse personagem, ele me provocou, assim, exigiu muito de mim, foi um grande desafio e eu acho que eu consegui realizá-lo de uma forma muito convincente, porque esse trabalho me deu muitas alegrias, como indicações em alguns festivais, né, como melhor ator coadjuvante, uma vez que o protagonista era o garoto Zezé. E o filme aconteceu assim, né, ele foi exibido em vários países, né, participamos de vários festivais. Então, assim, esse é um dos filmes que eu tenho guardado com muito carinho na minha filmografia. Bacana demais. Por falar em festivais, você também foi jurado lá num festival de Gramado, né? Sim, saudade de Gramado, saudade dos festivais, saudade da Serra Gaúcho, saudade do Rio Grande do Sul e um desejo imenso de conhecer Lajeado. Minha terrinha aqui, fica umas 2 horas de Gramado. Exato. E assim, em paralelo ao Festival de Cinema de Gramado, existia a Mostra Gramado Cinevídeo, que era uma mostra que dedicava às produções audiovisuais do Rio Grande do Sul. E numa dessas, eu fui convidado para fazer parte do júri, e foi muito interessante, porque eu aqui tiro o chapéu. O Rio Grande do Sul também sabe fazer cinema, sabe contar uma boa história. Nós vimos na época muitos filmes, né, e teríamos que escolher um. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter acesso a esse trabalho que é realizado, né, aí no Sul, né, na área de cinema, na área do audiovisual. Além de ser apaixonado pelo Rio Grande do Sul, né, assim, as Serras Gaúchas, por conta das minhas idas ao Festival de Gramado, eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, enfim, e também esse friozinho, né, que eu sou apaixonado. Ah, sim, com certeza. Bem diferente do Rio, né? Muito diferente. Então você está convidado para conhecer a minha cidade, Lajeado. Muito obrigado, Thaís. Isso aí, fica o convite aí. Obrigado. Eduardo, você participou também da série, digamos assim, né? Malhação, lá da 16ª temporada, né? Conta para nós sobre essa participação. Isso. Nesse período, eu cheguei a realizar, assim, alguns projetos lá com a Globo, né? Não só a Malhação, mas também tinha um outro seriado com o Luiz Fernando Carvalho, que foi Minha Nada Mole Vida, Por Toda a Minha Vida, Guerra e Paz. Então, assim, eram participações, né, de personagens que surgiram e foi muito interessante, né? É um projeto que deu certo, né? Você vê que eu não sei em que edição se encontra a Malhação, mas, enfim, já faz um tempo que eu participei, né? E cada semestre é uma história nova e responsável também por lançar, né, tantos bons atores, né, que já estão hoje aí atuando, né? Faz um tempo e começaram lá, né, em Malhação, como se fosse a primeira escola. Né? Sim, com certeza. Minha Nada Mole Vida é ótima também. É uma pena que acabou, teve 3 temporadas e finalizou, né? É uma pena, porque nós nos divertimos muito no set. O Luiz Fernando é muito engraçado. Então, assim, contracenar com ele, às vezes a gente tinha que fazer um exercício de concentração, porque às vezes uma fala, uma cara, uma reação que ele fazia já era motivo da gente cair na gargalhada. Eduardo, eu fiquei conhecendo o seu trabalho através de uma novela que foi muito marcante para mim, que foi uma das primeiras novelas mexicanas que eu assisti, que foi Cassandra, que você dublou Oswaldo Rios, e dublou Gêmeos, né? O Inácio e o Luiz Davi. Então, você lembra, hein? Com certeza. É uma pena que o SBT já não reprisou mais essa novela. Ele passou uma vez lá no ano 2000, se não me engano, 2000 ou 2001, e não reprisou, né? É uma pena. Não sei se você sabe o porquê de não reprisar essa novela, se teve algum problema. Não, desconheço. Mas, assim, realmente a novela foi
teve muito sucesso, né? Aqui no Brasil e também, né, pelos países em que ela foi exibida. E quando eu dublei Cassandra, quem dublava Cassandra foi a Silvinha Goiabeira, né, um grande dublador, uma pessoa muito querida, Maria Helena Pader, que fazia a avó da Cassandra. Enfim, na época eu estava começando a dublar. E foi um exercício fantástico, porque eu dublava o mesmo ator fazendo gêmeos, né? Então, num dia eu dublava um personagem, no outro dia eu dublava o outro personagem. E o Oswaldo Rios foi um ator que, assim, não sei se eu consigo explicar, mas existem alguns atores, né, ao longo desses 30 e tantos anos de dublagem, que eu venho dublando, né, há cerca de todo esse tempo, que eu já consigo perceber a hora que ele vai fazer uma micropausa para respirar. É incrível isso, é uma coisa meio que de simbiose artística. E o Oswaldo Rios, eu consegui captar esse instante dele, tempo dele de respiração, o tempo de pausa, e foi um prazer imenso tê-lo dublado. E eu agora estou no ar com o Oswaldo Rios, dublando, né, a novela Triunfo do Amor. Nós começamos a dublar a novela em agosto do ano passado, na Rio Sound, uma empresa que eu tenho um grande carinho, e terminamos no finalzinho de março. Então, assim, a novela já está toda dublada, e reencontrá-lo depois de todo esse tempo foi muito interessante, porque eu amadureci, ele também amadureceu, por coincidência nós temos a mesma idade, então foi assim, um prazer imenso reencontrá-lo, ele mais maduro como ator, eu também, né, dentro do mesmo processo dele, de amadurecimento enquanto ator e até dublador. Então, assim, é uma novela muito legal, só que ela chegou aqui no Brasil com 10 anos de atraso, né? Ela teve um remake há uns 5 anos, esqueci o nome do remake agora, não veio como Triunfo do Amor, mas ela foi exibida no México há 10 anos atrás e voltou agora, com a Vitória Rufo, Oswaldo Rios, enfim, e outros atores. É um ator que eu gosto muito de dublar. Eu espero que apareçam outras novelas com ele por aqui pra gente dar continuidade a essa dobradinha. Que bacana. Você chegou a dublar mais novelas dele ou só essas mesmo? Não, com o Oswaldo Rios eu só dublei Cassandra e agora Triunfo do Amor. Com Marcelo Buquet, não. Eu dublei outras novelas, que foi Diário de Daniela, a Usurpadora, tem mais algumas outras que eu esqueci agora, Thaís. Então, um fato interessante que teve lá no Diário de Daniela, você dublou o Henrique, né? Uhum. E certo momento da novela, o personagem foi substituído por outro ator e, consequentemente, por outro dublador. E aí a Thaís ficou boiando ali, né? Meu Deus, e agora? Foi substituído por outra voz. Caramba, e aí eu não sei se tu lembra desse fato, por que aconteceu isso, se aconteceu algum problema com o Marcelo. Caramba, você está me trazendo um fato que eu já havia esquecido. Olha, menina, você é danadinha, hein? Que memória. Olha, sim, me parece que na ocasião ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica e não teve como depois retornar, a novela já estava em andamento e ele teve que ter sido substituído. Caramba, eu tinha esquecido isso. Então, e aí, do nada, assim, outro dublador pro Henrique. Para nós, pessoas com deficiência visual, por exemplo, vamos dizer, tem o dublador, né, do Richard Gere. A gente vai lá, é sempre o mesmo dublador. Aí daqui a pouco passa do Rio para São Paulo, ou para outro estúdio mesmo no Rio. Aí muda o dublador, fala, meu Deus, e agora? Vamos conhecer de novo a voz do novo dublador. Exatamente. E um fato curioso é que, por exemplo, a gente falou ainda há pouco, né, dessa novela que está no ar no SBT, O Triunfo do Amor, onde eu dublo o Oswaldo Rios. Eu acho que há cerca de 2 anos ela foi dublada em São Paulo para a Zap, né, lá de Angola, que é um canal de televisão angolano que só distribui novelas mexicanas. E era curioso porque vários capítulos dessa mesma novela, Triunfo do Amor, foi jogado no YouTube, né, com esse elenco que foi dublado em São Paulo. E automaticamente foi um outro ator, um outro dublador que dublou, né, o Oswaldo Rios, que na trama também se chama Oswaldo. Mesma coisa. A Cassandra, tem uma versão da Cassandra
Cassandra dublada em 1995 por um estúdio de São Paulo, né? E aí vocês dublaram na Herbert, né? Isso. Então eu particularmente gosto muito mais da dublagem da Herbert do que desse outro estúdio, que eu não lembro agora o nome. Obrigado. É uma pena que realmente não tem, é muito difícil encontrar capítulos da Cassandra dublado pela Herbert. Pois é, porque foi num momento ainda, né, tão distante, né, olhando para trás, não existia internet, né, era tudo ainda muito, a gente fazia naquelas fitas de Ulmatic, né, analógico ainda, né, não existia Pro Tools. Exatamente. Por falar em Pro Passado Tools, distante. É verdade. Distante, mas não tão distante assim. Eduardo, por falar em Pro Tools, você com a sua experiência também um pouco de direção de dublagem e também muito como dublador, na sua opinião, você acha que uma pessoa com deficiência visual total poderia dublar? Boa pergunta, Thaís. Boa pergunta. Eu acredito que estamos, né? Você inclusive me fez essa pergunta com a deixa do Pro Tools. Eu acredito que, primeiro, independente de qualquer questão, para você ser dublador, você tem que ter DRT de ator, né? Porque sem isso você não dubla mesmo, né? Não consegue dublar. São situações diferentes. Durante muito tempo eu dei aula de dublagem lá na antiga TV Tupi. Enfim, e a gente deixava muito claro que assim, o curso era exclusivamente para atores com DRT, porque apareciam muitas outras pessoas, por exemplo, locutor, um ator pode ser locutor, né? Pode ser jornalista, mas existe uma diferença, porque assim, você tem o texto, né, você tem o áudio, você tem a imagem, você tem o texto. Então, o locutor, ele já tem, por hábito, falar muito depressa, né, porque ele tem cada segundo cronometrado. E no caso de um filme, de uma dublagem, de uma animação, a gente tem que ir muito pela intenção, pela emoção do que aquele ator, aquela atriz está falando, né? Então, assim, para um deficiente visual dublar, eu acredito que deveria existir alguns outros mecanismos. Por exemplo, a audição, né? Ela é um fator importantíssimo. Talvez, isso é uma coisa que eu estou pensando agora junto com vocês, seguindo o áudio, dentro do tempo de respiração, eu acredito que seria uma nova possibilidade. Por que não? Porque o Pro Tools hoje, ele, às vezes, ele consegue... se a fala ficou um pouco curta ou se ela ficou grande demais dentro daquela situação, o Pro Tools ele consegue coordenar, encaixar, né, fazer esse sync, né? Só que assim, dublagem é um trabalho industrial, né? Nós temos, para ilustrar, muita gente talvez desconheça isso, nós temos um tempo para dublar uma cena, que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de loop, lá em São Paulo é chamado de anel. Então, geralmente você tem 1 hora para dublar 20 cenas, ou 20 loops, ou 20 anéis, né? Então, à medida que você ganha experiência, no meu caso, que já estou há 30 e tantos anos na dublagem, eu já vejo uma vez, eu já marco as pausas, né? Porque, por exemplo, o tempo de pausa do ator lá é onde eu dou um tracinho aqui nessa frase para saber que nesse tracinho é o tempo que eu também vou respirar. E quando o ator lá, ele fala muito devagar, eu faço por baixo dessa frase alguns pontinhos, porque eu sei que nesse momento eu terei que falar um pouco mais devagar. Agora, dentro dessa pergunta que você fez, eu acho que é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Eu não saberia te dizer agora se hoje isso já está acontecendo, mas eu acho que é uma possibilidade, é uma forma, inclusive, de inclusão, né, profissional. Sim, existem diversas opiniões. Existem pessoas que dizem que sim, que é possível, outras que não, né, um não definitivo, outras que sim, mas com um certo trabalho a mais, né, do diretor, sim, ou de ter alguém ali também coordenando a cena, né, a dublagem, enfim. Então, dá pra gente formar uma opinião que sim, seria possível, porém com um pouco mais de empenho das pessoas envolvidas ali, né? Porque, por exemplo, né, a audiodescrição, que eu tive a oportunidade e o prazer de fazer algumas. Não fiz muitas, não, mas fiz algumas. E a audiodescrição, ela descortina a cena do deficiente audiovisual, né? Então, eu acho que, por exemplo, no caso da dublagem, seria uma forma também desse futuro profissional ter esse entendimento, né? Essa cena, o carro está chegando, o ponto de vista da sala que está da
porta da sala que está aberta, eles vêm caminhando. Então, ter essa visualização mental, eu acho que também ajudaria a essa percepção do todo, né? De como a cena está acontecendo e de como... né? Porque no cinema nós temos, né? Eu esqueci agora, falando com você, estava tentando lembrar do título do filme, uma atriz de deficiência visual, ela foi protagonista, ela foi premiada no Festival de Cannes, eu acho que em 2004, eu não vou lembrar agora, e assim, é importante, né, esse tipo de comunhão, né? É uma coisa a pensar, viu, Thaís? É uma ideia, você está lançando. Muito boa pergunta. Com certeza, é uma ideia mesmo. A gente tem dois amigos, dois conhecidos, na verdade, que já fizeram algum tipo de dublagem, né? Mas foi pouco, assim, não foram papéis de protagonismo, assim, né? Mas fizeram, assim, deu certo, né? Que bacana, que legal. Então eu tenho muita vontade de fazer um curso de dublagem, mas agora estou começando, né, como atriz de teatro, então vamos lá do início. Que bacana, parabéns. Obrigada. Que legal. Né, então e assim, tem uma coisa também, sabe, Thaís, baixo. assim, a dublagem no Brasil, hoje nem tanto, mas até há algum tempo atrás, ela ainda sofria algum tipo de preconceito. A dublagem, lembrando que a dublagem brasileira é uma das melhores dublagens do mundo. A própria Disney reconhece isso, né? É verdade. Depois vem a dublagem italiana. E assim, durante muito tempo teve esse preconceito. Aí Hollywood resolveu convidar atores famosos para emprestar a sua voz, né, aos personagens de animação. E aí, a partir daí, esse olhar preconceituoso começou a ser desconstruído, e hoje a dublagem já é reconhecida, né, como um todo, como mais um segmento da profissão do ator. Eu acho fantástico, porque assim, cada trabalho que eu faço, seja um filme, principalmente animações, né, a gente tem possibilidade de brincar com a voz, de criar um tipinho, de ir pelo som original, né, e talvez muitas pessoas não saibam. Quando eu sou escalado para fazer uma produção, eu chego no estúdio praticamente sem saber nada sobre a história. Ali o diretor, ele me dá uma sinopse, ele verbaliza uma sinopse, a história é essa e tal, e a partir dali eu começo a desenvolver, a dublar o personagem. E não é numa ordem cronológica. Às vezes, a primeira cena que eu vou dublar é a última do filme. Então, eu tenho que carregar, né? De repente o personagem vem não crescendo. Então, essa primeira cena, esse primeiro loop, ele já tem que vir carregado de emoção, como se eu já tivesse feito todas as falas e cenas anteriores. Isso ainda não aconteceu. Eu vou te dar um exemplo. Tem um filme que hoje é clássico, né? Que é O Silêncio dos Inocentes. O Jodie Foster, o famoso Hannibal Lecter, né? Enfim, eu dublei o serial killer, que era um travesti e ele pegava as vítimas. Eu não vou dar muito spoiler, porque o filme merece ser visto, mas assim, ele tinha o prazer de incluir um casulo na garganta de suas presas. E a primeira cena que eu fiz, depois dele, ao longo do filme todo, ter enlouquecido, já foi uma cena nesse ápice que eu falei anteriormente. Então, a dublagem, ela traz para você esse jogo de cintura, né? De você já ver a cena, você já entende tudo. Não importa se é a primeira cena, se é a cena lá do loop 40, ou do loop 120, ou do loop 180, ou do loop 200 e tal. É o entendimento. Você percebe e você vai na verdade do personagem. A dublagem, ela dá esse ganho pra gente, entendeu? Então, assim, é um grande exercício. Eu me sinto profundamente honrado como ator, ter a dublagem, entendeu? Como uma parte importante da minha vida, e venho aqui mais uma vez agradecer a Selma Lopes, que lá atrás me fez o convite, né? Eu acho que é importante deixar isso claro. Eu nem pensava, Thaís, em dublagem. Eu estava fazendo, né, como eu falei, vestido de noiva, e estava chegando no Brasil a série Os Simpsons. E a Selma Lopes dublava a Marge Simpson, né, a esposa do Homer. E ela falou: Eduardo, você é jovem, naquela época, né? Você é jovem, tem uma voz jovem, e a VTI, que é
era um dos grandes estúdios de dublagem aqui no Rio, assim como a Herbert Richards, que era dirigida, e o dono era o Vitor Berbara, um diretor de grandes musicais aqui no Rio de Janeiro. Está abrindo uma oportunidade, vai fazer não existia curso de dublagem, não só no Rio, como acho que em São Paulo também, não existia. Ela vai abrir tipo um curso lá para atores, para dubladores, e você tem uma voz jovem, bonita, e tem um trabalho legal de ator, não te interessa? Eu jamais pensei nisso. E eu falei, claro. E aí eu comecei eu acho que cabe aqui salientar isso, que é importante, é o início da minha história. Eu comecei a dublar, quer dizer, a fazer coisinhas pequenas, que a gente chama de mumunhas, vozerios, mas ao mesmo tempo eu já comecei a entender o universo. E um colega nosso que partiu há um mês, dublador Dário de Castro, vítima da Covid, um querido, na época eu ficava muito ao lado dele na bancada, porque naquele momento que ainda não existia Pro Tools, era analógico, então nós dublávamos todos juntos, né? Se você errava uma cena, tinha que repetir tudo novamente, com todos ali ao mesmo tempo, todo mundo junto. E ali eu comecei a perceber o processo da dublagem. Nesse momento, estava sendo também redublado na VTI a série clássica de Jornadas nas Estrelas. E o Garcia Júnior, ele dublava o Capitão Kirk. E foi o Garcia Júnior que me levou para Herbert Richards. É um outro cara de extrema importância na minha vida profissional dentro do universo da dublagem. Ele me levou. Que bacana, Garcia Júnior, que já tive o prazer também de entrevistar. Ah, que legal, né? Então você vê que eu sempre estive em boas mãos. Com certeza. Né? Hasta la vista, o Garcia baby. Me levou para Herbert. O Garcia me levou para Herbert. Ali eu cheguei, fiz alguns testes, já ganhei personagens de destaque, como o Diário de Daniela, e por aí vai. Séries, né, de TV, como Gêmeos do Outro Mundo, eu fazia junto com Hércules Franco, direção também do querido Newton da Mata, que já partiu já faz um tempo. Então, assim, saudoso Newton da Mata, nossa. Saudoso Newton da Mata, grande diretor. É verdade. E você, o que você me diz sobre o fim da Herbert? Que triste, né, Eduardo? Ô, Thaís, muito triste. Porque, assim, a Herbert Richards, na verdade, foi a minha maior escola. Porque, nesse momento, lá do estágio da VTI, vários atores foram convidados e poucos ficaram. Então, eu fui um dos poucos. Eu, Guilherme Briggs, Márcia Morelli, Ricardo Juarez, que estamos hoje, estamos aí, né, no mercado atuando. E, nesse momento, a partir desse convite do Garcia Júnior, né, automaticamente a Herbert também me contratou. Então, eu fiquei contratado em 2 casas. E o volume de trabalho na Herbert era muito grande. E eu acabei optando para ficar só na Herbert Richards. E durante 15 anos, eu fui contratado da Herbert. 14, 15 anos. Em 2000, surgiu uma oportunidade de trabalhar fora, de ir para fora do país. E eu entrei em acordo com eles, com o próprio Sr. Herbert, eu conversei com eles, e eu saí em 2000. 1 ano, 2 anos depois, a Herbert, enfim, acabou. Às vezes eu passo por lá, subindo o Alto da Boa Vista. Hoje é um templo messiânico, enfim, aqueles grandes estúdios já não existem mais. O meu primeiro contato com a Herbert não foi com essa minha ida, né, o convite do Garcia Júnior. Eu fiz uma novela na TV Globo chamada Que Rei Sou Eu, e na época não existia o Projac. E a TV Globo, ela alugava os estúdios da Herbert Richards, né? Porque o Herbert Richards, ele foi um grande produtor de cinema brasileiro, né? Então, estúdios imensos. Inclusive, o início do video show que passava na programação das tardes da TV Globo, também era feito lá. E a gente gravava os interiores do castelo, enfim, da novela lá nesses estúdios, que era num outro anexo diferente dos estúdios de dublagem. E às vezes quando a gente vai gravar ou vai filmar, a gente fica muito tempo ocioso, né, esperando a hora de gravar e tal. E vez por outra, quando eu descobri que ali era um estúdio de dublagem, eu nem pensava nisso. Eu dava uma fugidinha, entendeu? Pedia licença, entrava ali, ficava meio que de longe, de soslaio, observando, pensava comigo, que bacana, que exercício legal esse de dublagem. Eu acho que eu saberia fazer, ler um texto, jogar uma emoção, visualizar a cena, que bacana. Enfim, criou-se ali um amor à primeira vista, meio que oculto, né, assim. Passou 3, 4, 5, 6 anos depois, aconteceu esse convite da Selma Lopes, que me levou para o curso de dublagem lá da VTI, o primeiro, inclusive.
depois o convite do Garcia Júnior para eu ir para Herbert Richards. Que bacana estar recordando isso com você. Nossa, que bacana mesmo saber dessas histórias. Essa dos estúdios da Herbert serem a Globo, o Projac, enfim, eu já sabia, mas bem bacana recordar mesmo aí, onde nós completaremos daqui a alguns meses aí 71 anos da TV no Brasil, né? É tão bom recordar tudo isso, esses 71 anos. Se eu tivesse um pode Perilim Pim Pim, eu traria de volta a Herbert Richards e a TV Tupi, viu? Olha, são duas emissoras, assim, o estúdio e a emissora que eu gostaria de trazer de volta aqui para o nosso Brasil. Ô, Thaís, tem uma coisa tão louca, assim, que bacana a gente está conversando, porque você está resgatando em mim memórias que já estavam adormecidas. Eu me lembro, a TV Tupi ficava num bairro muito nobre aqui do Rio de Janeiro, que é a Urca, né? Onde mora Roberto Carlos. Enfim, é um bairro pequenininho, mas é um bairro lindo, charmoso, arborizado. E antes de ser TV Tupi, já foi Cassino, onde Carmen Miranda cantou, e tantos outros artistas por lá também passaram. E eu me lembro que, criança, em frente à TV Tupi tem uma praia. Tem uma praiazinha e tem uma outra chamada Praia Vermelha. E eu, criança, achava que a água do mar era vermelha, eu não entendia muito bem por que praia vermelha, se a água do mar era azul. E existia um programa que passava nas tardes de sábado da TV Tupi, chamado Almoço com as Estrelas, que era com a Lolita Rodrigues e o Ayrton Rodrigues. Era um casal, né? Lolita, até há pouco tempo, ela fez novela, mas ela veio a falecer. E, na ocasião, nós entramos. Eu era garoto, assim, guri de sei lá, 8, 9, 10 anos. Eu fiquei encantado com aquela coisa toda. Muitos anos depois, entendeu? Eu estava na TV Tupi dando aula de dublagem. A Sumara Luiz, ela era uma das professoras e ela me convidou, e todos os sábados, durante uns 2 anos, foram um dos primeiros cursos de dublagem do Rio de Janeiro, eu pude retornar àquele espaço, né, que existe lá ainda, né, tá abandonado e tal, mas assim, eu também faria como você, eu traria de volta a TV. Ai, com certeza. Recordar é viver, né? Por isso já tá o canal vivo aí pra gente recordar muita coisa da Globo dos anos 70, 80 e 90. Exatamente. Maravilha. Eduardo, e essa questão toda da pandemia, lá no início teve aquela a gente fala que é aquela função, né, dos dubladores, alguns queriam dublar no estúdio, outros home studio, outros não queriam, enfim. Como foi para você tudo isso? Thaís, realmente foi um momento de muitas dúvidas, né, de profundas reflexões, de muito medo, porque estávamos diante de um vírus assassino, fatal, e não tínhamos muitas informações ainda. Eu fiquei durante uns 3 meses e meio, 4 meses, recluso, e a gente estava pensando, todo mundo junto, participei de uma campanha, né, assim, em casa e tal, que a gente estava tentando entender como se daria isso, se a gente iria para o remoto, se montaríamos um estúdio em casa, para não parar as produções, e também, né, do nada você ter um corte na sua vida social, profissional. Durante 3 meses e meio, eu estou falando por mim, eu fiquei profundamente reflexivo, pensando, repensando. E nesse tempo também, os estúdios de dublagem aqui do Rio se movimentaram, né? Eles entraram em todo um processo de sanitização, né? Então, assim, hoje ainda, né, para você ir para um estúdio presencialmente para trabalhar, existe todo um ritual, né? Então, assim, álcool gel em todas as partes, pantufas, a luz azul, né, que existe hoje um espaço de tempo, né? Por exemplo, você terminou de dublar a sua personagem, você sai, eu aguardo ali 15 minutos na antessala, né? Ou um espaço que hoje é reservado para a gente ainda manter esse distanciamento que é mantido. Aí depois tem lá um profissional que limpa lá, até porque geralmente o script era em papel, né? Hoje a gente tem dublado muito em tablet, que também é uma outra leitura, porque no papel
No papel é legal que você tem a caneta, você faz aquilo que eu disse mais lá atrás, né, de marcar a pausa, de pontilhar. Você tem também a opção no tablet de fazer isso. Mas com a caneta na mão, você pode riscar uma frase, né, tipo, essa frase está muito grande, o ator lá vai fechar a boca e ainda vou continuar falando. Então a gente tem esse poder de assimilação, né, de modificar a fala sem tirar o sentido dela, de cortar, recortar essa fala, né, sem tirar o sentido dela, para diminuir, para que essa fala, essa frase caiba na boca do ator, da personagem. Eu fiz um tempo de trabalho remoto lá para São Paulo, vez por outra eu ainda faço, mas assim que eu percebi e senti segurança de que os estúdios já estavam com todo esse processo, com todo esse cuidado, eu fiz parte da primeira turma que voltou a dublar presencialmente. E isso já tem aí 1 ano, né, e as coisas... A gente vai reaprendendo, né, a gente vai reorganizando, né, então assim... Mas durante uns 3 meses e meio eu fiquei quietinho em casa, enfim, tive tempo para assistir muitas séries, inclusive Breaking Bad, que eu não tinha assistido, recomendo, assim, muito interessante. Mas foi um momento difícil, né? A gente está aprendendo, né? Já tomei a minha primeira dose, eu acho que é importantíssimo, sim, a gente tem que aplaudir, né? Viva o SUS, viva a ciência, né? É necessário. Então, assim, vamos tomar, sim, as vacinas, elas estão aí, né? Existe, eu vou trazer para vocês um dado da comprovação da eficiência da vacina, né? Quando a gente sabe, né? Nossa, morreram tantas pessoas, daí a pouco alguns amigos, né? Estou falando da área de dublagem, mas amigos assim dentro, né, do seu coletivo de amizades. Foi vítima da Covid, faleceu. À medida que essa informação vai chegando mais próximo, né, no caso, chegou da minha família. Minha cunhada, ela foi hospitalizada, automaticamente. Meu irmão, ele também foi, ele não foi hospitalizado, mas ele ficou de quarentena. Ele ficou de quarentena porque ele já havia tomado a primeira dose, a minha cunhada não tinha ainda, não fazia parte da faixa etária, né, que ia ser vacinada. Então, assim, como ele tomou a primeira dose, ele teve reações leves. E a vacina, ele já tinha tomado há uns 2 meses, 3 meses, a vacina já estava 75% agindo ali no organismo dele, então ele teve reações brandas. E com a segunda dose, ela vem para completar. Então, gente, vamos tomar a vacina sim, é necessário. Né? Quando criança a gente não toma vacina para sarampo, para catapora, enfim, são vacinas, né, que estão aí, graças a Deus, elas chegaram em tempo recorde. Né? Então, assim, vacina sim, viva a ciência, né? E vamos continuar, vamos seguir em frente, vida longa para todos nós. Isso aí. E você não tem home studio, então, no caso? Ô, Thaís, no primeiro momento, eu fiz uma introdução em um dos quartos aqui da minha casa, uma coisinha muito, muito primitiva, mas que dava para fazer os trabalhos, mas assim, foi no momento também em que todo mundo estava dentro de casa, né? E eu moro em apartamento. Então, assim, ficou um pouco complicado, porque eu geralmente estava fazendo de madrugada. Porque, veja bem, né, nos primeiros meses, né, de confinamento, todo mundo dentro de casa. Então, eu, dentro desse pequeno estúdio que montei, estava lá num trabalho bacana, daí a pouco escuto um barulho, entendeu? De alguém do andar de cima que, sei lá, caiu alguma coisa, ou arrastou a cadeira e tal. Aí tinha que refazer. Então, assim, eu comecei a perceber que a qualidade do trabalho não ia ficar bacana, vazava som, né? Então, quando veio essa possibilidade que os estúdios eles já estavam totalmente preparados para nos receber, né, dentro desse novo esquema de trabalho, eu fiz, não, então realmente eu vou voltar a dublar presencialmente, porque eu senti segurança em cada casa, em cada estúdio, entendeu? Que eu fui. Entendeu? Sim, e a luz UV ajuda bastante também, né? Você comentou antes da luz, né? A luz, ela mata qualquer tipo de vírus, sim, enfim, vírus, né? Isso. Ela esteriliza, né? Então, assim, isso te traz uma segurança, né? E o tempo inteiro ali você tem na bancada álcool em gel, álcool 70 em líquido. E hoje já existe, né, Thaís? Inclusive, os estúdios nos oferecem, né? Além de pantufas, de luvas, máscaras, mas hoje isso já faz parte do nosso dia a dia, né? Nós já saímos de casa, isso já faz parte do nosso acessório, né? A gente é muito difícil hoje a gente esquecer a máscara, né? Com kit máscara, com álcool em gel, enfim, né? Isso já faz parte do dia a dia, né? Nós já conseguimos trazer isso para o nosso cotidiano. Então, né, é assim, a gente vai se adequando, né, ao novo que vem surgindo. Né? E espero que, entendeu, que daqui em pouquíssimo tempo o
país inteiro esteja todo vacinado, né? Porque é necessário, é urgente, né? Dependente de atritos políticos, é necessário, né? O governo tem esse compromisso com o seu povo, né? É a nossa saúde. Então, assim, eu espero que em breve todas as faixas etárias estejam assim, a gente possa realmente tirar essa máscara como um ato de libertação, né? Como um grito de liberdade e dizer, vida que segue, vamos adiante. É isso aí, a maioria do pessoal não vê a hora de tirar a máscara. Nossa. Eduardo, para a gente finalizar essa entrevista, já te agradecendo aqui pela sua participação no nosso programa TeleTemaCast, para nós, mais uma vez, né, ressaltando aí a importância da dublagem para nós, pessoas com deficiência visual, e uma honra receber você, conhecidíssimo dublador, ator, querido aí por todos nós, né, os meus colegas lamentaram por não poderem estar aqui, um abraço Felipe, um abraço Carol. Você poderia destacar alguns filmes que você dublou, algumas séries mais conhecidas, para que o pessoal também relembre aí da sua voz na dublagem? Eu também quero aproveitar, Thaís, e mandar um abraço grande para o Felipe e para a Carol, mas respondendo a sua pergunta, são 32 anos de dublagem, então quando me faz essa pergunta, quais os filmes assim que você disse, me dá um branco, é impressionante, eu não consigo lembrar de imediato. Aliás, eu deveria ter feito esse deverzinho em casa e ter anotado, mas tem, né, O Silêncio dos Inocentes, eu citei ainda há pouco, vários outros filmes, né? Tem também as animações, como Madagascar, né? Eu dublo um dos pinguins, né? Kowalski, aquele mais comprido de todos. Dublei Carros, Espanta Tubarão, que eu fazia o Frank, irmão do tubarãozinho vegano. Toy Story, eu dublei aquele unicórnio, Coração Dourado. Happy Feet, né? X-Men, aquela série clássica lá dos anos 90. Eu dublei o Gambit. Eu fui o Ranger Azul de Power Rangers. Hora de morfar, Triceratops! Hoje encontro com alguns dubladores jovens, né? Caramba, Daskar! Cara, eu adorava o Billy, entendeu? Eu era o nerdzinho da série. Fiz vários games também, Thaís, né? Mortal Kombat, eu dublava o Scorpions, no League of Legends, Twisted Fate e vários outros que agora tá me dando branco. E também tem, né, a minha filmografia, eu como ator, eu cheguei a atuar, assim, quase 15 curtas-metragens e fiz também alguns longas, né, dos quais eu destaco O Meu Pé de Laranja Lima, né, que trouxe muitas alegrias, indicações como melhor ator e tudo. Assalto ao Banco Central, O Grande Quilap, que foi uma coprodução Brasil, Portugal e Angola. Aproveito e mando aqui um abraço para o meu querido diretor e cineasta Zezé Gamboa. Eu tinha feito com ele um filme anterior chamado A Cartomante e ele me levou para João Pessoa para eu fazer uma participação afetiva nesse longa-metragem, né, com Lázaro Ramos, Antônio Pitanga, Adriana Rabelo, que é uma atriz querida, parceira, já fizemos alguns trabalhos em teatro juntos. Ela está no ar agora na novela Gênesis, da TV Record. Produtora, já fez alguns trabalhos. Estive em Lisboa e lembrei de você, uma adaptação do livro do mineiro e conterrâneo meu, cataguasense, Luiz Rufato, né, com a direção também do cineasta português Zé Baraona. Zé, um abraço. A Lenda do Gato Preto, que é uma produção que está inédita, um longa-metragem que está inédito por conta da pandemia, né, infelizmente não teve distribuição. Um abraço para você, querido Kleber Viriato, que foi o cineasta. Cheguei nesse filme pelas mãos do querido Emiliano Queiroz, que já tinha feito com ele o remake de Irmãos Coragem, O Meu Pé de Laranja Lima, ele me apresentou ao Clébio. Foi o último filme da El Que Maravilha, é um realismo fantástico, o filme é muito interessante, com imagens belíssimas do Sertão Central, de Quixadá, que foi amor à primeira vista. Que cidade lunar, que cidade, que energia, que luz. Maranguape, filmei na casa que o Chico Anísio nasceu, olha que orgulho. Meu personagem, entendeu? Ele convivia naquele espaço e hoje é um museu, né? Lençol de Inverno 2, que é um filme, é um média-metragem que tem um argumento meu, com a direção do Rafael Aguiar. É isso. Acho que eu falei demais. Quanta maravilha, né? Quanta arte, que saudade dos teatros, do cinema, de tudo mais. O último trabalho que eu fiz no teatro, a gente começou pelo sul, pela cidade de Santa Maria. Nossa, que bacana, que saudade. Entendeu? Olha só, bastante história aqui no Rio Grande do Sul, hein, Eduardo? Espero Santa voltar Maria, em breve. Gramado. É verdade. Bacana demais. E se você quiser deixar aí suas considerações finais, algum contato,
contato, para que as pessoas possam também te encontrar aí nas redes sociais. Fique à vontade. Bom, Thaís, primeiramente agradecer a você pelo convite. Estou muito feliz e honrado de participar desse programa. Parabenizá-lo agora pelo aniversário dele. Acho que é de extrema importância, né, a gente poder ter espaço para falar, né, de um trabalho, no caso a dublagem, que ainda é muito distante, né, do público, né? E o seu programa, o Teletema, que é lindo esse tema, eu adorei o título, Teletema. Ele dá a oportunidade, né? Ele traz o artista para mais perto, né, das pessoas. Então, assim, o meu beijo grande para todos vocês, meu agradecimento e até um próximo dia. Isso aí. Muito obrigada, Eduardo, por tudo, por essa entrevista maravilhosa, esse bate-papo, melhor dizendo, e por estar mais pertinho de nós também, seus fãs, né? E eu aqui do outro lado como entrevistadora e fã também. Muito obrigado, eu que agradeço. E assim, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, podem me seguir no Instagram, é Eduardo Dascar, tudo junto, tudo minúsculo, é D-A-S-C-A-R, não é K, Eduardo D-A-S-C-A-R, e também no Facebook, é Eduardo Dascar. Eu não tenho Twitter, eu só tenho essas duas redes sociais. Certo. Mas ali eu posto coisas, vocês vão reconhecer e vai encontrar coisas que eu nem respondi, que você me perguntou sobre filmes, sobre outros trabalhos. Obrigado. São tantos trabalhos, né? Tantas coisas que a gente acaba passando. Foi um prazer imenso. Estou muito feliz. Prazer todo nosso. Conversamos então aqui no programa Teletema Cast com o ator e dublador Eduardo Dascar.